Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. E aí, vocês estão bem? Não vai dar pra falar com todo mundo. Bom dia, Sara. Vamos entrando, daqui a pouco o Nelson vai entrar. Dani, meu amor. Fabiano já vi que entrou aí também. Tâmara, bom dia. Sandra. Eu tô bem, Guilherme. E você, tá bem? Ela já respondeu antes de eu perguntar. E aí, Fabiano? Gente, meu óculos ficou abafado. Do nada. Bom dia, Thiago. Bom dia de São Paulo. Ó, Thiago, a gente vai fazer live agora com o Nelson. Ele é de Campinas. Fecha a cara, pequena. Pequena perguntando se eu tô deixando o pelo das minhas axilas crescerem. Me respeita, rapaz, que eu não sou feminazi. Sempre em dia. Bom dia, meu povo que paga as contas do Lula. É isso aí. Já foram trabalhar pra pagar as contas de Nine? Esbanja já precisa viajar, viu? Oi, Sandra, bom dia. Bom dia, Mário. Liederson. Pô, Liederson, pagar as contas de Nine. Aí você já começa o dia com notícias maravilhosas. Thiago nasceu lá. Bacana. Nelson. Cara, muita gente boa. Jonathan, Caruaru. Abraço pra Caruaru. Gente, meu óculos tá ficando abafado. Do nada, gente. Amada. Bom dia, Mayara. Pequeno, você vai ver. Fica aí. Você tá achando que eu sou... Como é? Boca da Night que você fica batendo na rua, né? Érida, bom dia. Véi, parabéns pelo sucesso. Você é merecedor. Valeu, pequeno. Gente, pequeno, ele tem um Instagram que ele faz conteúdo humorístico. Que ele é o policial, o personagem dele é o policial. E um amigo dele é o Trombadinha, conhece como Trombadinha também. É muito engraçado, eu morro de rir. O William bonitona logo cedo, você tá doido? Zero guerra, William. Fátima, bom dia. Bom dia, Luiz, Belo Horizonte. Abraço para Belo Horizonte. E Piauí, Bahia. Eu conheço alguma cidade próxima de Piauí? Não. Acho que não. Se eu conheço, eu não tô lembrando. Cadê? Gravataí, Rio Grande do Sul. Bom dia, Everton, interior da Bahia. Alô. Manda alô pro interior da Bahia, Anderson. Gente, um beijo pra galera da Valéria. Um beijo pra galera da Valéria. Ficou parecendo trava-língua. Pequeno, você mora na Valéria? Eu nem lembro mais. Gente, minha memória é horrível. Chapada Diamantina. Ah, o perfil de fã do Soldado Correia. Mas é Matheus que administra, né? Isso me lembra aí. Cabo de Santo Agostinho. Bom dia, Henry. Bom dia, linda. Bom dia, Bela Maria. Make, que eu não sei quem é. Não sei se é homem ou mulher que administra, mas acho que é mulher, né? Ecobike, bom dia. Ecobike Sport. Que legal, sou de Campinas. Nelson. Eu queria que Nelson tivesse 1000 Nelsons assim, gente. É Boca da Nike. Ele é Uber. Opa aí, pequeno. Tá dizendo que você é Uber de Boca da Nike. A Erida tá falando aqui. Nelson é fora da curva, mesmo. Eu queria que ele fosse prefeito. Na verdade, eu queria que tivesse mesmo 10 Nelsons em cada Câmara Municipal do Brasil. Seria fora da curva. Bom dia a todos. Opa aí, ô Wesley, para de esculhambação. Aqui não tem Todds, não. Aqui só chocolate, sem açúcar, porque eu não gosto de açúcar. Jequié, perto de Piauí. Já me situei agora. Bom dia pra Teixeira de Freitas. Cadê? Jalmeira. Bom dia, bonita Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas está em peso aqui, hein? Goiânia, Pernambuco, bom dia. Salvador, Lírios, bom dia. Bela Maria Makes. São João dos Patos do Maranhão. Eita, Brasil, Zil. Guarajuba, Ecobike é de Guarajuba. Tem um amigo meu que é de lá. Na verdade, era de lá e agora tá morando aqui, em Salvador. Pastora Gabi Dias, bom dia, pastora. Pojuca, bom dia pra Pojuca. John que tá falando aqui, ó. Eita. Quase que eu clico pra acenar, quase que eu removo a pessoa, rapaz. Bom dia, Sérgio. Gente, se eu remover vocês é sem querer. Porque eu tô clicando pra acenar e do nada. Ó, Wesley, pare, viu? Gente, bom dia para Araxá de Minas Gerais, São Roque de São Paulo. Se eu parar de responder, bom dia para o Rio de Janeiro. Lucas Pires está falando aqui. Cipó, Bahia. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bom dia, Lucas. Deus abençoe. Feira de Santana. Bom dia para Fortaleza, Ceará. Leanderson que está falando. Linhares, Espírito Santo. Itapitanga, Bahia, não conheço, infelizmente, um dia eu ouviria um áudio seu de 15 horas tranquilo, sotaque.
É, gente, o sotaque, o povo fala, rapaz, você é muito. Ah, aqui, Gabriel entrou no perfil pessoal dele, que é o que administra a página de fã do Soldado Correia. Bom dia, Gabriel. Araxá, Minas Gerais. Bom dia pra Suburbana. Suburbana. Gente, Suburbana é tão linda, eu amo a Suburbana. Agora o transporte da Suburbana é uma negação, viu? Misericórdia. Qualquer hora do dia o ônibus é lotado, rapaz. Eu andei muito na Suburbana. Lobato, plataforma. O que mais? Tinha outro lugar que eu ia. Não lembro agora. Bom dia, Carlinhos de São Paulo, Porto Seguro, Bahia, Águas Claras, Brasília. Eita, é pra acenar, não é pra remover. Itabaianinha, Ceará, Sergipe, desculpa, Ceará, do nada, rapaz. Suburbana, Campinas, Recife, bom dia de Salvador. Bom dia pra Miriam, ai Miriam. Miriam, a líder do núcleo feminino do Reforma na Política. Ela é barril dobrado. Bom dia do Belém do Pará. Valeu. Caminhoneira favorita. É, começou. O bom daqui é que ninguém respeita ninguém. Rapaz. Bom dia do Senhor do Bonfim. Ivan Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, teremos alguns pré-candidatos a vereador. Temos alguns pré-candidatos a vereadores aí. Temos Lohan Lima. Como é o nome do outro, Bianca? Eu e minha memória é maravilhosa. O nome da criança, gente. Eu esqueci o nome do menino. Peraí que eu vou olhar aqui. Mas Lohan é um irmão aí. Araraquara, São Paulo, William. Beijo. Opa aí, Miriam, velho. Não faz isso não, Miriam. Não ajuda essa galera, não. Te amo tanto, caminhoneiro. Eu também te amo, velho. Tancredo Neves, andei muito Tancredo Neves também. Bom dia, Ládio. Aládio. Belo Horizonte, Minas Gerais, já andei aí também. Caicó, Rio Grande do Norte. Bom dia, Lu. Luciana, congrega na primeira igreja que eu fiz parte. Lotado é o mínimo, carro pra andar e tem ônibus, trem. Rapaz, você é doido. Transporte público da Suburbana é uma falta de respeito terrível. Ficam botando BRT no centro da cidade. Flórida, olá, Flórida, bom dia. Não sei se lá é bom dia ou é boa tarde, né? Nova Souri, bom dia. É uma falta de respeito absurdo que eles fazem lá com. Ó, Juliano, tá só observando, viu, Juliano? Observe mais. Fica aí. Recife. O que eu tava falando? Sim, o transporte público é uma porcaria. Vocês viram, né, que mudaram. Colocaram um monte de BRT, fazendo a galera pegar mais ônibus que o necessário. Pegar mais transporte, não integra, é um absurdo. O pessoal tem que descer. Aonde o povo tem que descer? Algumas pessoas estão tendo que descer no antigo Walmart, que já fechou, inclusive. Bom dia, Serra Talhada. A pessoa tá tendo que descer na metade do caminho, pegar um outro ônibus, fazer integração, Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Bom dia. É Jaime, né? Jaime. Tô esperando o Nelson chegar, viu, gente? Mas até lá, vamos falar de transporte público. Sim, a Suburbana. Fora que a Suburbana é top. Gente, eu gosto da Suburbana, viu? Eu gosto. Eu me divertia demais lá. Eu ia muito lá quando eu era adolescente. Qual era outro lugar? Eu lembrei o lugar e esqueci de novo que eu andava da Suburbana. Mas Lobato foi onde eu mais andei. Ali naquela região da pracinha e da prainha do Lobato. Qual foi outro lugar? Plataforma. Plataforma eu andava ali perto do Bom Preço de Plataforma. Tem alguns conhecidos meus que são de lá. Algumas pessoas. Manda a Bianca pedir nada, manhã. Desista, que eu tô ocupada. É o quê? Tretas de família. Gente, eu tô esperando o Nelson, viu? Mas falem aí vocês. A Mônica. Mônica Tito. Gente, Mônica foi a minha primeira pastora. Assim, na verdade, é minha segunda pastora, né? A primeira foi Célia, mas Mônica, ela caminhou comigo assim. Me ajudou muito. Jequié. Uma bênção na minha vida, ela foi. Ela é até hoje, só que a gente não tem mais o mesmo contato aqui. Nelson entrou. Mas Mônica é uma mulher fora da curva. Ela trabalha hoje liderando mulheres, impulsionando mulheres. Ela é fora da curva. Tô mandando convite pra Nelson aqui. Então, tenham fé. Jericoacoara, Ceará, um beijo, Renan. Ó, Nelson, bom E dia, aí, Nelson. tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. E com você? Tudo em paz?
Tudo em paz também. E eu estava fazendo live lá no meu Instagram, né? Sim. E você no seu. Oh, meu E eu, Deus! e eu esperando você entrar, falando, fazendo propaganda do meu livro e nada. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa errada. É porque eu abri antes, porque meu Instagram deu defeito, deu problema na última live, né? Ele derrubou Ah, a live do nada, 3 vezes. Aí eu tive que fazer no Instagram da outra pessoa. Mas aqui eu tô testando, tem 10 minutos e não caiu, então não cai mais. Foi bagunça. não, Desculpa, irmão. não vai cair não. Gente, esse é Nelson. Vou pedir pra ele se apresentar pra vocês. O homem, já falei, já tava aqui rasgando seda pra você, né? Não, Que não, você que tem que me apresentar. Nelson, gente, incrível, Brincadeira. vereador. Ele vai se apresentar, mas assim, eu conheci o perfil dele quando eu fiz uma publicação sobre o Craco Resiste. Aí, quando eu vi o perfil dele, eu vi lá que ele tratava de dependentes químicos. Eu, meu Deus, dependentes químicos, porque eu gosto dessa área, é uma área de vulnerabilidade. Que muita gente desumaniza essas pessoas, cooperam para que elas fiquem, né, cada vez não melhorem. E eu, enquanto cristã, eu acredito na restauração do indivíduo. Quem não concordar, não concorde, mas isso é bíblico. Tem um ser humano ali. Quando eu vejo crianças que nasceram, né? Você vê aquela expectativa, chá de fralda, todo mundo se move, faz visita. Pô, aquele indivíduo que está viciado hoje, ele foi uma criança um dia. Ele foi sonhado, ele foi planejado, talvez não. Mas assim, tem pessoas que o amam. Então, quando você anula um indivíduo, você anula uma família. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí, que Nelson, que é o gabaritado da história para falar sobre. Se apresenta para o pessoal, Nelson, por favor. Não, é exatamente isso, Bianca. Eu, particularmente, acredito na recuperação de qualquer ser humano. Eu já passei por N situações assim que envolvem desde dependente químico VIP, aqueles Fábio Assunção da vida, né, Casagrande, aqueles que têm condição financeira, que tem como pagar uma clínica que eu chamo de spa, né, que serve até suco de laranja na piscina, tem acompanhamento psiquiátrico, médico, 24 horas, até aquele morador de rua que estava na sarjeta, largado, com o cachorro lambendo a cara dele. Então, por isso que eu acredito na recuperação de qualquer ser humano, porque eu já vi tanto um lado quanto o outro conseguir a sua ressocialização, voltar a ter vínculo familiar. Como você bem disse, as pessoas começam, né, com uma brincadeira e muitos, graças a Deus, não desenvolvem a doença da dependência química, mas uma pequena parcela acaba desenvolvendo. E poucos sabem que é uma doença crônica, que é uma doença progressiva, que ela piora, né? O sistema nervoso central começa a se formatar para um uso frequente de substâncias, vai sendo potencializado. Então, você vai aumentando a dosagem do uso das substâncias, dependendo da droga que utiliza. E isso vale para qualquer substância, até as próprias drogas das drogarias, né? Porque as drogarias nada mais são do que, entre aspas, uma biqueira legalizada, né? Porque elas vendem drogas. Tem muitas pessoas que são contra essa minha fala, mas é verdade. Na drogaria vende-se droga. A única diferença é que são drogas que têm uma finalidade, que ela tem uma prescrição, tem o porquê ser utilizada, tem um motivo. Então, são drogas legais, diferentes de outras que são ilícitas e que gera problemas assim avassaladores para toda a sociedade, em especial para a família. E por se tratar de uma doença progressiva, crônica, uma doença física, mental, espiritual também, porque te afasta de um ser superior, faz com que você só se interesse por amigos que usem drogas e ambientes que tenham droga. Você já não consegue mais ter uma vida social digna, uma vida social respeitosa. Então, tudo acaba se tornando um fator de risco. Esses fatores de risco vão sobressaindo e tomando conta da sua vida. E por isso que é uma doença muito difícil de conseguir o tratamento adequado. Para nós, especialistas em dependência química, esse é o maior desafio, é encontrar o tratamento adequado, saber como lidar com a situação. A família adoece junto, até mais que o próprio dependente químico. Então é bem isso que você falou.
ninguém nasce usando droga, né? Infelizmente, por algum motivo, ou por experimentar, ou por uma frustração amorosa, ou por uma influência de um amigo, né? E acabam aí se perdendo. E nessa de se perder, é muito difícil você resgatar. Eu até falo, Bianca, que são três fases, né, o uso das drogas, e eu titulo com três animais. A primeira fase do uso da droga é a fase do macaco, é a fase da alegria, da diversão, é o animal mais divertido, mais engraçado, todo mundo quer ver, todo mundo fala, todo mundo comenta. Então é aquela fase, a primeira fase do uso da droga. É o jovem, é aquele que acha que não vai dar nada, que não vai ter problema, quer beber para chegar na menina, a menina bebe para chegar no rapaz. E eu sei usar, quer mostrar maturidade, bebida na mão, cigarro na outra, para falar que é o cara. E nessa, a droga te leva para a fase do leão, onde você já começa a ficar uma pessoa autoritária, agressiva, inconveniente. E da fase do leão, a droga te leva para a fase do porco, onde você perde a sua dignidade, a sua moral, a sua higiene pessoal, né? Então, são essas três fases. E, infelizmente, hoje nós temos no Brasil o título, né, de campeão em usuários de crack. É o Meu número Deus. um. O Brasil é o país que mais tem usuários de crack, que é uma droga com potencial aí fora do normal e que derruba não só o dependente químico, como também coloca em risco a vida da sociedade. Meu Deus. Mas como foi que você começou esse trabalho com dependentes químicos? O que foi que te motivou? Eu conheci várias pessoas, eu perdi vários amigos para as drogas, alguns para o crack, outros não, outros para o crime organizado, infelizmente, porque é um caminho que alguns decidem trilhar. Conheço várias pessoas que, por causa de decepções amorosas, que são coisas que a gente não leva em consideração, eu vou beber, aí começa a fumar maconha, é para me divertir, para dar risada. Sou oriunda de escola pública, então eu vi muito disso. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, que quando eu chegava na sala, né, nos primeiros horários, estava todo mundo em paz. Dava um intervalo, tranquilo. Quando voltava do intervalo, a sala era aquela neblina terrível. Era pura maconha o negócio. Então, assim, muitos amigos se foram, muitos estão aí, outros saíram, outros, né, viveram uns por cento de reabilitação, outros porque arrumaram família e pararam. Mas você, como é que começou essa sua trajetória nesse embate que é, assim, super necessário, infelizmente negligenciado? Muitos acham que pelo fato de eu atuar nessa área, por ter me envolvido na área da dependência química como especialista, me formado na Unifesp, tendo aula com o próprio doutor Marcelo Ribeiro, doutor Ronaldo Laranjeira, que são os papas da dependência química, cria-se aquela imagem que ele é um ex-usuário, ele é um dependente em recuperação, né? Não necessariamente nós precisamos ser morador de rua para sensibilizar com os moradores de rua, nós não precisamos ser índio para sensibilizar, né, com os índios, nós precisamos apenas ser humano, né, para sensibilizar com os nossos irmãos. E essa sensibilidade toda que eu adquiri para defender o dependente químico, ajudar os dependentes químicos, em especial os menos favorecidos, que estão em todos os lugares, né? Na classe alta, na classe baixa, porque não adianta o pai ser rico, a mãe ser rica e não querer pagar um tratamento para aquele que tem condição financeira. Essa pessoa fica na rua, não tem outro caminho. Então, esse trabalho, na verdade, se iniciou devido a um problema que eu tive na família, e a partir daí eu comecei a ter um compromisso com Deus. Foi numa das conversas que eu tive, que eu não sei fazer oração, mas eu converso com Deus, né? Toda vez que eu deito assim, eu começo a conversar, às vezes eu durmo no meio da conversa, e Normal. às vezes tomando banho, às vezes dirigindo, indo trabalhar, eu vou conversando. E aí eu falei, pô, Deus, se o Senhor existe, né, prova para mim. Só que Deus não é bobo, né, cara? Deus não é um negócio assim que você vai e joga uma conversinha e ele vai e morde a chumbada. Ele é esperto. Então ele pegou e falou: e aí? Eu ajudo, recupero aí a pessoa que você quer que a gente recupere, mas e aí? O que você vai fazer? Aí eu sem princípio
silêncio, né? Não tinha resposta. Eu falei, o que que eu vou fazer? Você tem dois caminhos quando você está vivendo o problema da droga na família. Ou você resolve ajudar, ou você vira um maluco. E vai usar também, de revolta, né? Você não sabe lidar com a situação, que é o que acontece muito com as famílias. E eu sempre mantinha o silêncio. Só que sempre sofrendo muito por dentro, porque eu queria ajudar e não sabia o que fazer. Foi quando veio uma resposta que Deus falou assim: faça alguma coisa para ajudar as pessoas. E eu peguei e respondi exatamente isso. Peguei e falei, eu vou fazer alguma coisa para ajudar os dependentes químicos. Na época eu nem falava dependente químico, eu falava os viciados, né? Aí apareceu uma oportunidade, um despertar nessa pessoa. Essa pessoa aceitou um tratamento depois de quase 3 anos, né, de luta para identificar, ver se realmente era problema com droga, com álcool e outras substâncias. E aí a coisa acabou andando, progrediu, a pessoa se recuperou, é a melhor pessoa do mundo hoje para mim. E a partir daí eu falei, agora tem que pagar a promessa, né? Porque o ser humano é folgado. E eu falei, Deus não é bobo. Você fez um combinado com o cara, você vai ter que cumprir. Não tem essa de pago depois. Agora já resolvi meu problema, não vai dar nada. Ele nem vai lembrar, sabe? É só mais um dia. Sabe aquele negócio do regime? Segunda-feira eu começo? Então, não tem essa. Aí ele veio pra cima e jogou na lata. Falou, e aí? Começa? Aí eu peguei, na época era fax ainda, né? Olha como eu sou velho. Era fax. Eu peguei e mandei um fax para um monte de escola. Mandei um monte de fax. Papelzinho lá, você colocava aquele barulhinho, né? Ligação, que fazia aquele barulho engraçado, da época do Skype. Não, não era Skype, era. Como que era o nome? CQ, não, agora fugiu o nome. Tinha um negócio de. Você tinha que ligar, era discagem, né? E aí o fax fez lá o barulhinho, mandou, e de repente veio uma resposta de uma escola maluca aí que pegou e respondeu: ah, eu tenho interesse nessa palestra. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Eu não sabia nada. Aí eu peguei e entrei no C2 pontos /DOS, sabe aquele computador de tela verde? Fui lá e comecei a puxar um monte de coisa. E, putz, era uma nota aquilo lá, você, putz, demorava, não dava conexão, caía. Aí eu peguei e coloquei tudo num editor de texto, aquelas letras Times New Roman, número 8, né? Tudo pequenininho, assim, igual do livro, assim, ó. E apresentei exatamente uma tela, assim, ó, um PowerPoint com 70 slides, numa reunião de pais. Só escrito, não tinha uma imagem. Só escrito. Aí não deu 10 minutos de palestra, metade da turma tava assim, os pais dormindo, né, cansado à noite. E eu levei aquela torre, a CPU, porque não tinha pendrive, não tinha nada. Eu levei a CPU e jogamos lá para um data show, que na época era uma fortuna, um negócio fora do normal, uma palestra toda cheia de mobilização, sociedade toda participando, numa região bem crítica de Campinas. E a partir daí um pai levantou a mão no final da palestra e falou, não sabia que álcool é droga. Eu falei, é droga, não estou falando para ninguém não usar, não beber. Porque a maioria das pessoas podem beber que não desenvolve a doença. Mas não dá para saber quem vai desenvolver, quem não vai. Não dá para saber. E ele falou, Nelson, eu coloco 2 dedos de pinga misturado com leite na mamadeira do meu filho para ele dormir, para ele não chorar. Eu bebo com meu filho no boteco, jogo sinuca com ele. Eu não sabia que álcool é droga. Aí eu falei, nossa, as pessoas são carentes de informação, né? Então aquela palestra para mim já valeu muito. E eu saí assim, feliz, porque atingi pelo menos um pai, numa reunião com 70 pessoas. E dessa reunião começaram a se multiplicar. Aí eu vi a necessidade de estudar. Falei, preciso estudar, preciso entender. Não é porque eu tive um problema na família que eu sou o papa do negócio. Aí comecei a estudar, até estou um pouco assim pecando com isso, que eu preciso voltar um pouco mais para os estudos, as coisas vão se atualizando, né? E aí
pronto, o negócio espalhou. Aí fui para o Maranhão, fui para Tocantins, fui para Minas, comecei a realizar palestras em tudo que é escola, pública, particular, canteiro de obra, sindicato, associação, igreja, igreja evangélica, até terreiro, né? Eu ia lá levar a palestra, espírita. Teve uma palestra numa comunidade espírita que eu falei que a doença era incurável, né? E a Organização Mundial de Saúde classifica a dependência química como incurável. Nossa, o pessoal tudo no final veio falar, não, não, tem cura, tem cura, tem cura. Eu falei, então tá bom, então tem cura. Só que eu não sabia que para o espiritismo, né, para as pessoas espíritas, elas entendem que não tem. Elas entendem que tem cura, entendeu? Então eu ficava meio assim, poxa, da onde que eles estão tirando isso? Eu olhava, confirmava no Google, tudo. Então, assim, as coisas foram crescendo e espalhou para o Brasil todo, para vários estados. Fui para o Ceará, participei aí da OAB do Ceará também, para mostrar um programa que eu coordenei, que foi o programa Recomeço, que é do governo do estado, hoje está na mão do Tarcísio. E isso daí acabou repercutindo bastante, até que um grupo de mães pediu para que eu saísse candidato a vereador. Eu saí sem muitas pretensões assim, sem muitas chances de vitória, até porque é um trabalho ainda que estava engatinhando, mas eu fiquei como primeiro suplente. Faltaram lá 200 votos, 180 e poucos votos. E fiquei como primeiro suplente, fiquei tranquilo. Muitos questionaram, falaram, pô, você misturou seu trabalho com política, tal. Aí eu falei, cara, é uma coisa depende da outra. Eu com política hoje eu tô vendo. Eu atendo 600 pessoas mês. Sem político eu atendo 100, 80 pessoas. Então, é uma questão de saber como usar essa ferramenta chamada política, e é isso que eu tenho feito. Então, é um trabalho que virou missão de vida. Não é política, não é sem política, é uma missão. Então, assim, para mim não é nem trabalho, é um negócio que eu tenho prazer. Todos os dias eu falo com milhares de pessoas, seja por Instagram, seja por direct, seja por Facebook, rede social em geral, telefone, zap. Zap nem se fala. Tem mensagens aqui que você fica assustado. Pessoas de todo lugar do Brasil sempre pedindo uma orientação, porque o trabalho realmente cresceu. Hoje eu foco mais Campinas, a região aqui, porque eu estou vereador aqui, então não tem muito para onde correr. Mas é uma coisa muito louca esse negócio do mundo das drogas, porque ele é viciante tanto para quem usa quanto para quem atua na área, ajudando essas pessoas dependentes. É um assunto bem interessante. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, meu vizinho tá com barulho aqui, não sei o que é que se passa na minha rua, que tá Eu já botando vi alguns live sua com barulho, mas aí você fica mais engraçado ainda. não, se não tiver um barulho, eu tava no lugar, o colega falou assim, você tá na casa, em sua casa o vizinho faz barulho, você sai da sua casa, tem gente fazendo barulho do seu lado. O barulho me persegue. Eu lembro que nós conversamos sobre o programa de Haddad. Haddad, ele criou um programa que ficou conhecido depois como Bolsa Crack, que é o programa Braços Abertos, né? Onde ele oferecia R$ 115 para que as pessoas... 15 reais por dia. Era R$ 15 por dia? Pronto. Que é para a pessoa varrer a calçada, ele dava 3 refeições por dia. E eu te perguntei a diferença entre um e outro. Estou falando sobre isso porque... na primeira mentoria de política que eu fiz, quando eu comecei a estudar sobre política, o nosso mentor falou assim, gente, a diferença entre a esquerda e a direita às vezes não está só na pauta, está no como. Ele fala assim, ó, quem aqui é a favor de que passem fome? Aí, ninguém, então. A esquerda fala que vai acabar a fome do mundo. Mas qual é a diferença? Como é que eles pretendem solucionar o problema? E a diferença entre o programa que você faz parte, e o programa de Haddad está no como. Porque a Haddad diz que quer combater os dependentes químicos. E eu até te mandei a pergunta, falei assim, mas qual é o problema dele? Então eu queria que você respondesse para as pessoas qual é a diferença entre o programa do governo do estado e o programa que a Haddad usou como proposta de campanha. O programa de Haddad já deu vários problemas. Se pesquisarem aí, se vocês derem um Google, vocês vão ver. Procura Braços Abertos ou Bolsa Crack Haddad, que vocês acham no Google. Tem muita informação.
Mas aí, diz pra gente qual é a diferença entre um e outro. Assim, a esquerda, ela, infelizmente, ela tem um trabalho diferente que a gente considera aí o pai dos craqueiros, né? Por quê? Porque eles usam de um assistencialismo barato. Eles acham que dar comida e dar cobertura é política pública. Não é política pública e nunca foi. Política pública é algo que você vem a trazer um pouco mais de expectativa para essas pessoas que já estão no fundo do poço. E a dependência química, por mais que seja um problema de saúde pública, ela não deixa de ser um problema de segurança pública, um problema social e que as pessoas precisam, principalmente os agentes políticos, né, entender a doença antes de tomar qualquer medida. Você nunca oferece um trabalho antes de oferecer um tratamento. Primeiro você trata e depois você ressocializa e aí entra para o mercado de trabalho. O Haddad fez totalmente diferente. Prova disso que o próprio crack acabou inflacionando na Cracolândia. Porque a partir do momento que você dá dinheiro para um dependente químico, para ele se vestir de gari, de uma profissão digna, né, e varrer uma calçada, você sabe que não vai durar muito tempo. Aquele dependente químico que está trabalhando de gari, né, está varrendo uma calçada, ele vai pegar aqueles 15 reais e vai usar para a dependência dele. O nome já diz, ele é dependente, dependente químico, ele depende daquilo. Né? Constantemente ele está necessitando da droga, porque ele é um dependente químico. Então, o que acabou acontecendo? Esses craqueiros, né, vestidos de gari, começaram a usar o dinheiro comprando crack e o tráfico aumentou a pedra do crack. Falou, pô, sem dinheiro os caras conseguiam comprar, com 15 reais agora vão aumentar a pedra. Aí aumentaram a pedra do crack e aí se tornou o Bolsa Crack. Porque esses 15 reais que era de um trabalho, entre aspas, acabou se tornando, na verdade, um financiamento para que o crime organizado se estabelecesse naquela região e colocasse ainda mais a pedra do crack na vida dessas pessoas. E isso vai fidelizando eles a ficarem naquele local, porque você pode perceber, qualquer sinaleiro que você passar e tiver um dependente químico pedindo dinheiro, não estou falando do ambulante, daquele que está vendendo algum produto, mas do dependente químico pedindo dinheiro, próximo daquele sinaleiro tem uma biqueira. Eles nunca ficam distantes da biqueira. Eles sempre estão no mesmo radar, na mesma sintonia. Então, um depende do outro. Entendeu? O traficante depende do dependente, o dependente depende do traficante. Então, eles estão sempre próximos. Eles podem não se combinar por conta do vender fiado que acaba pagando com a vida. Mas eles estão sempre próximos, porque um precisa vender e o outro precisa comprar. Por isso que esse programa não deu certo. Não deu certo, trouxe problemas seríssimos para a Cracolândia. A Cracolândia hoje é a maior dificuldade de qualquer governador, de qualquer prefeito da capital. A Cracolândia se iniciou nos anos 80, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E o governo de São Paulo sempre tinha um olhar que é algo isolado. Meia dúzia, 15 pessoas, não dá nada não. Isso a gente resolve, isola, até que hoje é uma cidade. Hoje, se você digitar no Google Cracolândia, ele entra como um ponto turístico de São Paulo. Saem ônibus de vários lugares do Brasil para ir conhecer a Cracolândia. A Cracolândia nada mais é do que uma cidade onde predomina o crack, por isso que chama Cracolândia. Eu costumo brincar que não é a Disneylândia, né? É a Cracolândia mesmo. É crack 24 horas. E o que é? Qual que é o conceito de Cracolândia? Cracolândia é um lugar que se vende crack, tem o tráfico do crack 24 horas e usuários de crack 24 horas. Só que lá vendem outras substâncias também. Então, por exemplo, vende maconha, vende cocaína, tem o público para isso. Porém, quando chega o crack, parece final de campeonato brasileiro, da fila de pessoas. E a polícia militar, nesse caso, ela tem um papel que é até bizarro. Simplesmente proteger ali a região para que os craqueiros não saiam daquele espaço. É apenas isso. É igual gado, sabe?
A polícia fica tocando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Esse é o papel, porque o que você vai fazer ali? Combater só com a polícia? Não. Ali tem pessoas doentes, ali tem traficantes, ali tem foragidos da justiça, ali tem pessoas desaparecidas. Então precisa ter uma ação em conjunto, de coragem em primeiro lugar, porque você vai bater de frente com o PCC de verdade. Você não vai bater de frente com o PCC da moda, aquele que todo mundo fala, vai mexer comigo, eu sou PCC, sabe? E os caras nem é PCC. Ali você vai bater de frente com o PCC, vai bater com o crime organizado. Então tem que ser uma postura muito forte de coragem e com todas as equipes juntas e em sintonia. Às vezes é obrigado, né? O poder público é obrigado. Eu não sento para conversar com o ladrão. Você não senta para conversar com o ladrão manda. Entendeu? Porque nós estamos perdendo para o ladrão, ou não. Nós estamos perdendo para o ladrão. Então, às vezes, você precisa ter posturas como a do Tarcísio. Quando falam assim, o Tarcísio foi para Brasília. Nossa, ele deu uma entrevista do lado do Haddad. Nossa, o Tarcísio estava do lado do Lula e fazia assim com a cabeça. Gente, isso é a política. Se você não abraçar o inimigo, eles te matam. Tô te falando, não é te matam de tirar sua vida, até pode ser isso, mas eles te matam no sentido politicamente. O que poderia ser bom para o estado de São Paulo acaba morrendo ali na raiz ainda. Não deixa nem nascer, não deixa nem ganhar corpo. Então o Tarcísio ele está fazendo a política certa. Eu acredito que vai ser na gestão dele ainda uma atitude de coragem que vai acabar resolvendo esse problema da Cracolândia. Mas ali vai precisar tratamento compulsório, 80, 90% dos casos. Acho que só quem conhece uma Cracolândia vai entender a importância do tratamento compulsório, da internação involuntária. Ali são pessoas sem discernimento, são pessoas que ficam perambulando a cidade toda, vivem naquele espaço, gestantes, pai de família, pessoas que têm vínculo familiar, que ainda conversam com os pais, conversam com os filhos, mas estão cercados naquele mundo pesado, agressivo, sem paz, que se chama Cracolândia. Cracolândia é um negócio fora do normal. Você passar por perto, você já fica louco de tabela, porque o cheiro de pneu queimado, sabe, de borracha, é uma coisa pesada ali. O cheiro do crack é exatamente esse que eu estou falando aqui. É um cheiro de pneu queimado, uma coisa pesada, agressiva, forte e que prejudica até quem está de tabela, passando de forma passiva ali, acaba sofrendo todos os problemas. Aqui não, né? No Brasil, porque a esquerda é esquerda em qualquer lugar do mundo, eles são contra a internação compulsória, né? Eles são os ridículos, porque não tem como. E eu vejo que alguns abrigos não conseguem reter essas pessoas. Muita gente está morando na rua, não é porque não tem onde ficar, não. É porque eles se recusam a se submeter às normas de alguns estabelecimentos, que tem horário para entrar, você não pode estar sob efeito das substâncias, porque muita gente está indo para lá dormir, então tem homens, mulheres, as pessoas podem ficar vulneráveis. Não tem como não internar de forma compulsória. Agora, qual a solução da esquerda? Aqui em Salvador tem uma vereadora, uma palhaça, não vou falar o nome dela não para não fazer público, mas é do PSOL. Tinha que ser de lá desse inferno, né? Aqui é a mesma coisa. Kit de redução de danos. Você dá uma pipeta, você dá um cartão, porque o cara precisa cheirar com qualidade. Aí você dá um folhetinho, porque a falta de informação é o que mata. Então você tem que dizer para o maconheiro qual é o efeito da maconha. Você tem que dizer para a pessoa que consome cocaína qual é o efeito da cocaína. E nós estamos falando o tempo todo aqui sobre conscientizar as pessoas, só que não da maneira que eles fazem. Saiba que se você provar uma balinha, você vai ficar doidinho dessa forma aqui. São coisas que são surreais. Mas quando você falou sobre essa vulnerabilidade do usuário, da origem da Cracolândia, eu tenho visto, inclusive, surgiu no dia 30 de janeiro uma matéria que até a Revista Oeste colocou, que um vereador daqui da Bahia, a Bahia sempre inovando as coisas, colocou cerca de 40 pessoas, prefeito de Teofilândia, do interior aqui da Bahia.
o Ministério Público de Santa Catarina está investigando que ele enviou moradores de rua daqui para regiões do sul. E ele, como não é bobo nem nada, o motorista não deixou essas pessoas em Florianópolis, que foi a cidade para onde esses 44 moradores de rua foram enviados. Ele desembarcou essas pessoas fora da rodoviária e soltou essas pessoas lá. Eu vi em alguns comentários, eu não sei se é verdade, que na época da origem da Cracolândia em São Paulo aconteceu algo semelhante, parece que foi na gestão de Erundina. Não tenho certeza sobre isso. Você tem informações sobre isso? Essas pessoas saem de alguns lugares. Eu sei que muita gente sai, migra, né, de um estado para o outro em busca de emprego. Mas nesse caso, não, é uma atitude criminosa. Você está esvaziando a população vulnerável da sua região e está mandando essas pessoas derreterem em outras regiões. Principalmente porque a gente sabe que a esquerda é contra a prosperidade econômica que torne as pessoas independentes do Estado. Então, o que eles fazem? Mandam essas pessoas para lá. Santa Catarina está com um surto de moradores de rua. O Instagram que eu sigo, que fala muito sobre isso, é do jornal Razão. Então, está tendo um surto de moradores de rua lá. Agressão física, agressão sexual, agressão, todo tipo de agressão, fora assaltos, porque Santa Catarina é uma região muito tranquila. E eles estão recebendo essa carga. Você tem informações se em São Paulo aconteceu algo semelhante a isso ou não? Não, aqui acontece, isso gera um impacto assim absurdo na sociedade, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente um prefeito de uma cidade aqui próxima, se eu não me engano, Montemor, que ele chamava os moradores de rua de lixo e mandava para outras cidades. E isso acontece muito até porque, se tratando de Campinas e uma cidade grande como você mora, são cidades assim que acabam tendo um pouco mais de benefícios para essas pessoas em situação de rua. E Campinas acabou se tornando um paraíso para essas pessoas. Hoje nós temos aqui uma liberdade para essas pessoas que praticamente nos tira a liberdade. Você que paga imposto, você que quer utilizar de um centro da cidade, qualquer lugar do mundo, o centro da cidade é o ponto turístico. Todo mundo quer conhecer, caminhar, visitar, comprar. E nós não temos mais esse centro com liberdade para nós, pagadores de impostos. Nós temos uma liberdade no centro da cidade para as pessoas se proliferarem como morador de rua. Então, por isso que Campinas, a sua cidade, cidades grandes, acabam recebendo mais do que encaminhando, devolvendo para a cidade de origem. Então, é uma situação assim que é potencializada. Lógico, pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Muitas pessoas acabaram, né, ficando em situação de rua. Mas 80, 90% dos casos dos moradores de rua é dependência química, é uso de drogas, entendeu? Então tem frustração amorosa, tem o morador de rua romântico, aquele que é contra o sistema, né? Ele não usa droga, mas ele não é contra pagar imposto. Ele tem pai, tem mãe, tem família, tem esposa, tem filho, mas ele é contra o sistema, ele quer morar na rua, então é o romântico. Ele pega uma latinha, faz uma arte, vende a R$ 10, vive o dia, né? Dorme na praça, no banco da praça, conhece a história da praça toda, ele para conversar com você, te conta toda a história, explica. Você fala, poxa, mas você é inteligente. Ele fala, sou, só porque eu sou morador de rua? Então, assim, na rua tem de tudo, né? É muito complicado isso daí, mas aqui nós temos uma política que é pagar a passagem para que o morador de rua que queira voltar para sua cidade de origem possa voltar. Mas nós não temos uma assistência social que acompanhe, entendeu? Essas passagens são muito poucas. Nós estamos falando de uma cidade que tem, no mínimo, 3 a 4 mil moradores de rua. Então você precisa ter algo mais eficiente, acolhimento de verdade para aqueles que precisam ser acolhidos. Você precisa ter uma polícia que de fato combata o traficante. Você precisa ter uma saúde que ofereça o tratamento compulsório, o tratamento involuntário, e pare com essa ideia de achar que só redução de danos vai resolver. Redução de danos sozinho, ela é um prejuízo imenso. Você não consegue reduzir um dano se tratando de uma doença crônica. Doença crônica você se trata todo dia. Como que você vai reduzir danos abrindo portas de um CAPS AD e falando
Quando você precisar de ajuda, é só procurar por nós. Nós somos portas abertas. Portas abertas para quê? Para tomar uma droga na veia e sair mais louco que o Batman e falar o quê? Ah, eu passei no CAPS AD, eles me ofereceram ali um medicamento. Meu amigo, você é dependente de droga. O que você mais quer é ficar louco. Você vai para um CAPS AD para tomar droga na veia e depois não ter para onde voltar, não ter para onde ir, ficar na rua novamente. O tratamento ele tem que ser fidelizado com equipe multidisciplinar, com espaço de fato regime fechado, entendeu? Fazendas de recuperação, com trabalho, com ressocialização, com educação. Eu não sei, aí no seu estado tem poupa-tempo? O que é o poupa-tempo? O poupa-tempo é um espaço onde você faz documento, segunda via, tira certidões, e você faz tudo no mesmo local, né? É um nome pejorativo para a área da dependência química, mas esse é o meu projeto. Criar o poupa-tempo das pessoas em vulnerabilidade. É uma fazenda, uma área de 50 mil metros, 100 mil metros, pega o tanto que for aí, terra pública, terra de município que tem, coloca todos os programas dentro desse espaço. O tratamento, o acolhimento, o grupo de alcoólicos anônimos, o grupo de narcóticos anônimos, o EJA, ensino de jovens e adultos, os postos de saúde, o CAPS-AD, o psiquiatra, a triagem, polícia civil, para verificar se é foragido ou é uma pessoa desaparecida, e faz todo o trabalho ali, para essas pessoas não ficarem perambulando, andando para um lado e para o outro. E quem quiser voltar para a cidade de origem, vai voltar. A assistência social, ela tem que estar na rodoviária, que é a porta de entrada de qualquer cidade. Hoje em Campinas, uma metrópole, uma cidade maior do que 14 capitais, não tem assistência social dentro da rodoviária. Então chega aquele monte de família que não deu certo em São Paulo, na capital, eles vão procurar a cidade grande. Eles vão procurar Jundiaí, Santos, Campinas, entendeu? Então chega em Campinas, porta aberta, sejam bem-vindos. Toma um prato de comida, toma um cobertor, entendeu? E eles estão tomando conta da cidade. Hoje, bairros nobres, como por exemplo o Cambuí, está tomado por morador de rua. Hoje as casas para alugar e para vender, não é só no centro da cidade onde o comércio está fechado, só tem loja xing-ling. Hoje é só centro da cidade, Taquaral, Cambuí, que são bairros nobres aqui, que estão tomados por moradores de rua. Hoje você coloca uma casa para alugar, para vender, não dá 2 minutos, eles já estão lá roubando o fio de cobre, estão lá roubando torneira, estão lá roubando piso, telhado. Então, assim, precisa inovar, precisa ter coragem o gestor público, os prefeitos, os governadores, para tentar dar uma solução nisso. E se não der uma solução nisso, sinceramente, nós vamos continuar no ranking como o país número 1 em usuário de drogas. E quando falo em droga, nós estamos falando em aumento da criminalidade, nós estamos falando em aumento da violência, violência sexual, violência doméstica, violência física, violência verbal. Nós estamos falando de desemprego, porque um dependente químico no ambiente de trabalho, ele representa 50% das faltas, muito mais acidentes de trabalho, muito mais de diárias hospitalares. Nós estamos falando não só de segurança, nós não estamos falando só de saúde pública, onde os maiores gastos é por conta de vítimas de usuários de drogas. Nós não estamos falando só de trabalho e renda, de desemprego. Nós estamos falando também de segurança pública e nós estamos falando também de um problema que é muito grave. As pessoas perderem a fé, a questão espiritual. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. A pessoa que chega no fundo do poço por conta do uso e abuso de drogas, além de todos esses atos de violência, além de todos esses problemas relacionados a emprego, que acaba perdendo, de família desestruturada, eles perdem também a fé. E quando você perde a fé, é muito difícil você conseguir uma recuperação, porque essa pessoa aí já não tem mais nada a perder. Além do discernimento que ela já perdeu, ela perde a fé, colocando em risco não só mais a vida dela usando droga, por qualquer situação. Se ela quiser roubar o seu batom, que esse batom é muito, muito bonito, ela juro para você, ela te mata por conta do seu batom.
Se ela quiser roubar o seu batom, ela te mata. Se ela quiser roubar seu brinco, seu óculos, a abstinência do uso de drogas das pessoas em situação de rua é algo agressivo demais. É muito pesado. E você falou dessa questão da segurança pública. Eu lembro que eu fui em Fortaleza em 2018. Passei por várias ruas, é uma cidade muito bonita. Uma rua linda, todos os estabelecimentos fechados. Placa de aluga-se, de vende-se. Aqui na Bahia, mais precisamente em Salvador, né, no Pelourinho, vários estabelecimentos sendo fechados porque as pessoas não aguentam mais os usuários de crack. O metrô daqui de Salvador, várias vezes, assim, é uma coisa surreal, é desproporcional. A quantidade de vezes que o metrô ele para de funcionar ou funciona de forma precária, porque os viciados roubam os fios para poder vender. E não há Isso. nada que possa dar frente. Essa ideia de colocá-los em um lugar só é sensacional porque tira da Cracolândia. Porque o povo fala assim, você não vai internar de forma compulsória, você está ferindo o direito do outro de ir e vir. Mas o pagador de impostos, ele precisa ir e vir. Quando você tem uma região tomada pela criminalidade por viciados, nem é aquela criminalidade, apesar de que é viciado, é agressivo, mas às vezes ele está tão louco que ele nem enxerga. Tem morador de rua que ele passa por você, ó, às vezes não dá nem um bom dia, você responde, ele nem te responde, porque ele tá louco, ele não tá com ninguém ali, ele só quer a droga dele. Mas essas pessoas, elas te colocam em vulnerabilidade. Você pode ter a melhor casa do mundo. Se ela estiver num local de vulnerabilidade, você não consegue alugar por um bom valor. Você não consegue vender por um bom valor. Talvez você não consiga nem vender. Porque se ele bater o olho na sua casa, dependendo do nível de quem seja, a casa você já perdeu. Então, é uma questão de você enfrentar com muita coragem, tem que ser muito desaforado e para poder fazer isso. Recentemente, você teve um projeto aqui que foi, você falou desse projeto, eu não sei se ele é seu, que é o projeto de apologia às drogas. Eu estou falando disso porque esses dias aí saiu o tal do PC Oruan, filho do Massinho VP, pedindo liberdade para o pai. Ele bate na bater sempre. Ele está pedindo liberdade do pai dele? Não, é o pai dele. Agora, a maneira como ele fala, meu pai já pagou e pagou até demais. A gente está falando do cara que é mais presidente do Brasil do que o próprio presidente do Brasil. O homem é líder do Comando Vermelho. E para quem não conhece o sistema prisional e acha que Massinho VP está preso, pare, tá. Porque ele está vivo, tá tendo muito mais liberdade lá dentro que é fora. Porque nós sabemos que é de lá desses lugares que saem as ordens que vão dizer se o Brasil vai ou não vai para frente. Se o Brasil vai parar, se vai ter que eles chamam de salve, né? Tudo sai do presídio que determina. Mas e aí, essa lei, essa PL, deixa eu ver, né? Apologia à música. Drogas e pornografia. Como é que tá funcionando Isso. isso aí? Primeiro que, voltando só a esse assunto da liberdade, direito de ir e vir, que internação compulsória, complicado, porque tira-se o direito. Que liberdade um dependente tem? Ele está preso na droga. Qual que é a liberdade de um dependente químico? Ele já está preso, ele não tem liberdade nenhuma. O que interessa para um dependente químico, para um usuário de droga? Amigos que usam droga, ambientes que tenham droga. O pouco que ele dorme, ele sonha com a droga. Então, aonde que tem liberdade nessa história? Não tem. Não, agora não pode tirar o direito. Ele tem que optar pela internação. Não existe. O nome internação compulsória nada mais é do que o Estado intervir, a justiça determinar, um médico colocar que ele está apto e tratar quem tem que ser tratado. Porque depois que esse cara, que não tem discernimento, matar alguém ou roubar alguém e cair no sistema prisional, esses mesmos que foram contra o tratamento compulsório vão lá bater na porta do sistema prisional e falar direitos humanos, ele deveria ser tratado, ele não tinha que estar preso, ele tinha que estar sendo tratado. Então, assim, é uma hipocrisia. Por isso que eu falo, a esquerda, ela não presta, não presta. Não adianta você falar, não, algumas políticas, raras políticas públicas da esquerda, nós podemos ainda fazer um joinha assim, bem pequenininho. Mas são raras, entendeu? São raras. Que nem Minha Casa Minha Vida, legal. Bolsa Família, legal. Usar errado.
fizeram errado dessas duas políticas importantes. Então, assim, não tem por que ficar passando pano. Esse filho do Marcinho VP, ai, meu pai já pagou. O seu pai não pagou, o seu pai apagou muitas vidas. O seu pai apagou inúmeras famílias. O seu pai desestruturou famílias. O seu pai é um grande traficante que controla um crime organizado e gerou um problema para a nação. Eu lembro de uma matéria do Fernandinho Beiramar, que saiu que parece que ele tem 11 filhos. E um dos filhos começou a usar droga. Ele pegou os capangas de dentro do sistema prisional, ele mandou os capangas dele lá e dá um presta no filho dele. O filho dele continuou usando. O fim desse menino, se eu não me engano, foi uma clínica de recuperação. Então, um dos maiores traficantes do país não usa droga, é contra a droga, mas pode ferrar a vida dos outros. Então, essa hipocrisia, né, é natural que venha do lado deles. É natural. Que nem aqui em Campinas, a galera da esquerda, de um movimento, invadiu uma propriedade particular com IPTU, tudo pago, e tomou conta e estão lá até hoje. Qual que é a finalidade social desse imóvel que foi invadido? A finalidade social é atender mulheres em vulnerabilidade. Você passa lá, tá tendo festa junina, tá tendo Natal, tá tendo Páscoa, e juro para você, eu vi uma única vez uma mulher lá. Uma mulher. Então, assim, é invadir para falar que invadiu, é ganhar na justiça para falar que, ó, nós mandamos. Então, tudo isso vai gerando, assim, uma revolta muito grande, porque essa hipocrisia, a gente percebe que não está calando, mas está trazendo um medo para nós de direita, que acreditamos em pautas diferentes da deles. E isso dá medo também até para comentar uma postagem, para postar uma postagem, você já fica preocupado pensando 10, não é duas, você pensa 10, 20. A primeira pessoa que vem na sua frente, quem que é? Um Alexandre de Moraes. Porque é um cara que você sabe que se você pensar diferente dele, você corre o risco de ir pra gaiola. Então nós estamos vivendo com medo, nós estamos vivendo pensando muito mais vezes, e do lado deles tudo pode. Olha o que o Bolsonaro está passando. Ah, mas você é bolsonarista, você é extremista. Não, não sou nada disso. Mas para e reflita sem fanatismo. Olha o que o cara está passando. Estão tentando de tudo que... Ah, o Bolsonaro tem erro. Tudo bem que tenha 1000 erros, 1000 defeitos. Ah, ele fala assim. Ah, então tá bom. Então que seja um tormento essa fala dele. Mas tudo bem. Agora vamos jogar limpo. É joia. Que está lá no aeroporto até hoje. É baleia. Gente, esse negócio da baleia é absurdo. Agora o negócio da embaixada. O cara entrou na embaixada. Meu Deus do céu, qual que é o problema? Se tivesse alguma coisa assim, ó, ele entrou e saiu de lá com um colar de ouro avaliado em 10 milhões. Nossa, o embaixador da Hungria tem um papel assinado que ele iria fazer sei lá o que, que o helicóptero ia pousar e ele ia fugir com a Michelle pelo Lago Paranoá. Vai falar, gente, ficam criando coisa para esconder outra situação. Agora que acabou o caso Marielle, eles estão vindo com mais narrativas, e mais narrativas, e mais narrativas, e não tem fim. Então, assim, tá virando stand-up, porque ninguém mais acredita. Nem nas narrativas, né, que são jogadas nas redes sociais, e nem na própria imprensa. Falando do projeto, né? Nossa, eu fui lá do outro lado, esqueci do projeto. O projeto é o seguinte, é um projeto que cria-se um programa de prevenção. Ah, é, o 8 do 1, aí, o Casagrande. O 8 do 1, tem coisa mais bizarra do que aquilo, gente, não tem como não falar disso. 8 do 1, eu tenho amigos, amigas que estão de tornozeleira, e o Sérgio Cabral tá com uma novinha andando na orla, sem tornozeleira nenhuma, o ex-governador do Rio. O cara foi condenado a 400 anos de prisão. E chorou, tá sem viu? Ai, Hã?
Porque as pessoas injustiçadas, eu assim, ó, que é injustiçado aqui em você? né? Surreal, surreal. Então, é exatamente, bem lembrado isso daí. O 8 do 1, para mim, Ah, o cara invadiu, quebrou, tudo bem. Invadiu, quebrou, filmou. Vai pagar, mas não é 17, 30 anos de cadeia falar pra um cara ficar. Pô, prendeu até mendigo, entendeu? Pô, se for valer, então, assim, a internação compulsória, a prisão da forma que está sendo feita, resolve os centros das cidades aí. Tá cheio de mendigo lá pra você prender. Usuários de droga, financiadores do crime organizado, que estão destruindo o patrimônio público, defecando na frente do seu estabelecimento, urinando. Vai lá, resolve isso daí então, Alexandre. Não é verdade? Enfim, vamos lá. O programa que eu apresentei é um projeto que estabelece um programa de prevenção para que oriente alunos e pais, alunos e diretores para não tocarem músicas que façam apologia ao uso de drogas, a pornografia, sexo irresponsável, crimes. Não é um projeto contra o funk, né? É um projeto contra qualquer estilo de música dentro das escolas que venha incentivar criminalidade, apologia ao uso de drogas e também pornografia, sexo irresponsável. Então, é um projeto super simples, um programa de orientação, porque é inadmissível você receber um vídeo que tem aluno dentro da escola tocando MC Pipoquinha. Senta, 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 levanta, 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 entendeu? E depois está lá a menina de 12 anos indo para um SUS porque está grávida. Está lá a mãe, o pai desesperado, Nelson, me ajuda. Meu filho está fumando maconha com crack junto. Aí você fala, poxa vida, e agora o que nós podemos fazer? A senhora tem 4, 5 mil reais por mês para pagar? Não tem. Tratamento não é fácil. Hoje as clínicas particulares estão brotando igual brota igreja, igual brota biqueira, igual brota bairro. Qualquer bairro que você vai aí tem uma biqueira, tem uma igreja, tem um bar, e agora tem clínicas de recuperação que são clínicas sem retaguarda nenhuma. Porque é o sonho do dependente químico é montar uma clínica. Aquele dependente que aceita o tratamento, você pergunta para ele o que você pretende quando sair do tratamento. Ah, eu quero abrir uma clínica. E eles pegam qualquer chacrinha aí e começam. Só que é muito complicado, porque eles não têm retaguarda nenhuma, não tem retaguarda médica, não tem equipe técnica. Isso acaba gerando um problema. Mas é o que está tendo hoje para oferecer. Por isso que o projeto é bom para evitar esses problemas aí que estão ocorrendo. Que é o uso dessas músicas que fazem apologia a Não, drogas e você sexo também. falou das mães que não vão ter dinheiro para poder pagar a clínica. Pagar. Às vezes a mãe vai precisar do dinheiro para pagar a clínica, para pagar o dono da boca, que o menino deixou uma dívida antes de... E Isso. ela vai ter que repor bens que foram vendidos antes do menino aceitar a internação. Porque quando a pessoa fala assim, ah, vamos legalizar as drogas, eu fico estressadíssima. Porque a mãe, ela vê, eu tive, tem uma amiga minha, né, uma colega agora, a gente não tem mais tanto contato, ela tá morando até em Portugal, o pai dela é dependente, viciado em crack. O homem arrancou o piso da casa e vendeu. É surreal. Você vai comprar um piso arrancado, mas ele arrancou vaso É. sangue, tudo. O homem depinou a casa. A gente não arranca o concreto, o reboco da parede, né? Que chama de reboco aqui, porque não consegue. Porque ninguém vai pagar no reboco. Mas se ele conseguir vender o entulho, ele derruba a casa e vende. Então, assim, são coisas que estão fora do normal. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, deixa eu ver. Oi, meu Deus do céu. Você já falou até você, na política, como é que você percebe a diferença? Você falou que você atende mais pessoas hoje, mas você consegue, acredito que você enfrenta muitas dificuldades de falar sobre a questão da legalização. A gente sabe que quando você está na esfera estadual, às vezes você consegue
um, um poder de atuação maior porque eles estão com a polícia, né? E a está com os guardas municipais. Alguns guardas municipais eles atuam como polícia aqui na Bahia, eles têm essa autonomia, Salvador, na verdade, mas em outras regiões não. Como é que você consegue perceber essa questão, a sua autonomia na esfera municipal? Você consegue cooperar com o Lula até isso tinha um benefício, eu não lembro o nome agora, mas havia um auxílio financeiro, inclusive um pastor de esquerdista que tinha um centro de reabilitação, fez um vídeo defendendo Marina Silva. Quando o Lula entrou no poder, a primeira coisa que ele fez foi tirar as verbas dos centros de reabilitação. Haviam verbas federais que iam para esse setor. Como é que você consegue perceber seu poder de atuação na esfera municipal? Não sei se estou conseguindo perguntar direito. Está Não deu para entender, é que está cortando um pouco a sua voz, está picotando. Mas eu entendi. Sim. Se eu deixar de responder alguma parte do questionamento, aí você me corrige aqui. Mas assim, o governo federal, ele acabou cortando verbas das comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas são comunidades que atendem também dependentes químicos. Mas por que, né, esse problema todo aí relacionado às comunidades terapêuticas? Porque a saúde mental, que é normalmente formada por pessoas com ideologia de esquerda, são contra, né? São contra comunidades terapêuticas. E comunidades terapêuticas, você só pode tratar de forma voluntária. São os dependentes que assinam uma carta de próprio punho dizendo: eu quero me recuperar, não aguento mais essa vida, papapá, papapá. Lógico, com aval, com toda a autonomia de um médico que diz que ele está apto a ser encaminhado para uma comunidade terapêutica. Mas a esquerda não gosta de comunidade terapêutica. A esquerda, ela gosta de tudo que é livre. Ele vai escolher. Eu não acho que ele tem que ficar em regime fechado. Tem que ser porta aberta. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Então, por isso que eles são contra. E por isso que, com certeza, devem ter cortado a verba aí das comunidades. Qual que é o outro questionamento? Na esfera municipal, como é que as prefeituras, que eu fico falando, né? Tinha que ter Lembrei. Celso por Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que eu falo, o poder do vereador é isso aqui, ó. É que tem muita gente que veste terno e gravata e acha que é mais homem que todo mundo. Sou vereador. Bela porcaria, desculpa, o poder é mínimo. O poder de um vereador é mínimo. Eu consigo, graças a Deus, resolver muito dos casos porque eu entro com os dois pés no peito. Eu sempre atuei dessa forma. O meu gabinete, eu tenho até no meu livro aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Que é nessa parte que eu falo das drogas, né? A guerra contra as drogas. Foi um artigo que eu publiquei em setembro de 2021. Eu falo aqui: recebo em meu gabinete nas ruas mães desesperadas, pessoas quase sem forças para abandonar o vício. Entidades, médicos e todo tipo de pessoa e profissional que lida com drogas lícitas ou não, afirmo categoricamente que a liberação e descriminalização das drogas são as iniciativas mais temerárias que poderiam acontecer. Eu atendo todos os dias. O que eu tenho que fazer com uma mãe desesperada que o filho não quer parar de usar? Eu tenho que tentar me aproximar desse menino para tentar convencê-lo. Você convence do dia para a noite? Não. Demora. Eu não falei que o caso que eu tive na família demorou quase 3 anos para a pessoa aceitar? Então, assim, essa mãe vive, por exemplo, 3 anos doente, se é que não vai morrer antes do dependente químico, ou vai desenvolver alguma doença também grave por conta de todo esse estresse. É uma mãe que não tem um sono reparador, porque a casa que tem um ambiente com um usuário de droga é uma casa que não tem paz, que não tem alegria, não tem como você falar de droga e paz, não combina, não rola. É uma casa que com certeza tem violência, seja ela verbal ou física. Então, o que eu preciso fazer? Apelar para o poder público. Aí entra o poder do vereador. Mas é aquele vereador que não tem medo, é aquele vereador que sabe usar. Oi, voltou.
é aquele vereador que sabe usar do poder que tem. E a única forma que eu tenho de fazer o poder público atender é indo em loco, bater na porta do posto de saúde e falar: atenda. Atenda. É um dependente químico. Então, quando você faz isso, os exames começam a acontecer. O exame de escarro, o exame de parasitologia, o exame de sangue, o exame de urina, tudo aquilo que ele precisa. Aí você vai para a comunidade terapêutica ou para a clínica e vai lá e fala: ó, bate na porta. Tá aqui, dependente químico, tá com os exames prontos. Você acaba se tornando pai dessas pessoas. Você fica lidando com todos. É assim que eu faço. Então você atende mais pessoas. Agora, se eu ficar parado, esperando acontecer, esquece. Não é porque você é político, porque você é vereador, porque você é deputado, porque você é vereador, senador. Mas se você não vai lá e não pega um zap, não liga para o secretário, não faz acontecer, não vai acontecer. Se nem o vereador é atendido, imagina a população. Entendeu? Então, assim, você tem que chegar junto só com o poder do vereador. Você chega como um cidadão comum, mas você chega e fala, é a carteirada. Não, eu sou vereador, eu estou aqui cumprindo a fiscalização, que eu tenho aqui o artigo 12, e posso então estar entrando aqui no estabelecimento. Quem é a coordenadora do posto? Ah, fulano. Fulana, vem cá. Eu estou com 2, 3 casos aqui que não conseguem realizar exames. Aconteceu alguma coisa, está faltando frasquinho para fazer exame de urina, o médico não está presente, ele está faltando, me dá a grade horária aqui dos funcionários, por gentileza. Não, mas espera um pouquinho só, vereador, deixa eu ver só um negocinho aqui. Ah, não, a gente já consegue realizar agora. Então é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Esse é o poder de chegar e dar pressão. É triste pra caramba, porque, pô, eu vou ter que ser vereador o resto da vida para ficar ajudando essa comunidade, essas pessoas que me procuram, não é? Então, assim, você tem que provocar o poder público para eles tentarem melhorar essas políticas. Você vai entregando um pouco mais de ferramenta para o próprio poder público começar a acreditar em outras situações. Você vai batendo de frente com a esquerda para mostrar que essa linha de redução de danos, só redução de danos, não é viável, não é a solução, não vai amenizar, não vai reduzir nada, entendeu? Nós temos que aceitar outras políticas, como eu aceito algumas políticas do lado deles, que nem redução de danos. Troféu joinha para eles, muito bom, legal. Só que sozinha não. Vocês têm que aceitar a minha política também. Minha política é o tratamento compulsório. A minha política é prevenção de drogas. É você entrar em todas as escolas. Não é para falar que droga é uma droga, que fosse bom não teria esse nome. Mas explicar com o linguajar certo, na raiz, para um jovem que tem malefícios, que tem consequências, que um tratamento é caro. Eles não têm informação. Eles se tornam pais e não conseguem educar os filhos porque não foram educados. E é na escola o reduto principal para você encontrar pai e filho. Vai encontrar adulto e jovem. É escola. Só que você chega na escola, tem lá um trans falando de árvore. Aí você chega lá na outra escola, tem a Marcha da Maconha querendo dizer que a maconha que eles estão falando é maconha medicinal. Como que você faz um trabalho sendo que os caras estão indo na contramão? Outro dia tinha um professor aí, tem um vídeo que viralizou, eu nem consegui repostar ele porque eu acho que nem vale a pena. Mas era um professor falando que ele é homem, porém ele percebeu que ele tinha características de mulher. Gente, tudo bem, então você tem característica, é uma coisa sua. Ninguém vai te desrespeitar porque você é um homem que está vestido de mulher ou porque você se sente mulher. Você vai trabalhar do jeito que você se sente bem, ponto. Agora você não precisa parar uma aula para falar sobre isso. Para que fazer isso? É igual linguagem neutra. O cara chega lá na escola e fala, gente, bom dia a todos. E hoje, a partir de hoje, nós vamos usar o todes aqui, porque nós temos um coleguinha aqui que é homossexual. Gente, para que isso? Para que isso? Outro dia eu estava conversando com uma intérprete de Libras, ela falou, Nelson, essa linguagem neutra aí acaba com a gente.
Não tem nada de inclusão. Eu sou intérprete de Libras. Como que eu falo todes? Vou fazer todes como? Não dá, entendeu? A mão trava, né? A mão trava. Então, assim, começa a virar meme, começa a virar chacota. E quem está sendo prejudicado com essa palhaçada, com esse assassinato da língua portuguesa, é a população. Então, assim, é tudo muito difícil, viu, Bianca? E eu tiro o chapéu pro seu trabalho aí, porque você não tem papas na língua. É grande, hein? Não tem como ter papas na língua, não. É porque aqui, eu sempre falo pro pessoal, gente, na Bahia, e já ouvi outra música agora, ele tá sofrendo, tá? E o de cá continua com a discoteca. Então, daí pra todo lado é barulho, né? Você falou sobre a intérprete de Libras na Tá cortando faculdade, muito agora. também Será que é o meu? Não, o meu tá com sinal aqui. Como que tá o sinal aí? é, Ou tem uma. você é gaga? Agora eu sou gaga. Eu diria que, Nada contra, vamos falar que é. ó, aí eu tive a disciplina de Libras, né? Foram só 30 horas. Eu falei, gente, por que é que não tem disciplina de Libras desde a tenra idade? Porque a pessoa que está lá ensinando a criança a falar todes poderia ensinar Libras desde o começo. Eu não sabia que existem pessoas que são deficientes auditivas que não sabem Libras. Eu falei, como é que elas não sabem a língua delas? E são coisas que a gente pensa, por exemplo, a leitura de texto deles. Nós pensamos, às vezes, que basta você colocar um filme legendado e tá tudo certo. Não funciona também. Então, são vários detalhezinhos pequenos. E eu vi que você falou sobre, eu não sei se tem aí, né? Você postou algo que o poder público, falo sobre o poder público e a promoção de qualidade de vida dos autistas. Semana que vem eu tenho a intenção de fazer live com 2 pessoas que estão ligadas a essa questão do autismo, mas são detalhes que de fato promoveriam a inclusão. Braille, todo mundo deveria saber Braille, todo mundo deveria saber Libras, e não precisava investir muita coisa. Braille, os livros acabam sendo mais grossos, né? Colocasse livros fininhos para leitura inicial, para incluir de fato essas pessoas autistas, na iniciação científica que eu estou fazendo sobre autistas, os autistas eles não têm a deficiência aparente. Então, muita gente fala assim, nossa, nem parece que você é autista. Essas pessoas acabam sendo ignoradas. Se a esquerda fosse, de fato, inclusiva, ela traria essas pessoas. Eu sou da área de exatas e um amigo meu fez um TCC de um assunto que eu não imaginava. A dificuldade de física para quem tem descalculia. Que às vezes a dificuldade da pessoa não é na interpretação do texto. A pessoa não sabe fazer conta porque ela tem problemas. Isso seria uma inclusão de verdade. Não a lacração que a esquerda fica promovendo aí. Agora, com relação aos autistas, já mudando, saindo do dependente químico para o autista, como é que funciona a inclusão dos autistas na sua região? Porque aqui, o que é que se faz? Eu falo tanto da esfera pública quanto da esfera privada. O autista ele fica numa sala, ele não pode ouvir barulho, mas ele está lá. Como ele não pode ficar preso no ambiente porque ele não consegue, numa escola particular onde eu atuei, não vou falar qual foi, para não expor a escola, o autista tinha um autista que ele ficava rodando o corredor o dia todo. Rodando, rodando, rodando o corredor. Abraço, de fato, ele não tinha. E não pode reprovar. Então, parece que está funcionando, parece que está acolhendo, mas esse acolhimento não acontece de forma efetiva. Você recebe muitas demandas com mães de autistas precisando disso? Como é que funciona essa parte aí? Nossa, é bastante. Por exemplo, como a minha pauta principal é a questão da dependência química, né, eu fiquei assustado assim com os movimentos de direita, que hoje é o top de linha no meu gabinete, assim, que demandas relacionadas a pautas da direita. Todos os movimentos assim me identificam como a voz da direita no sentido de dar voz a eles, que eles também depois do dia 8 acabaram ficando bem travados, com medo, com uma sensação assim não muito legal. A maioria ali está de tornozeleira, né? E eles têm até o apelido de iPhone, né? Porque eles vivem na tomada, carregando a tornozeleira. Eles mesmos brincam, mas estão todos lá com a bandeirinha do Brasil na tornozeleira. Aí tem a questão das drogas e o autismo. O autismo é algo assim impressionante. E eu me sensibilizei bastante
com essa causa por conta de uma associação. Por isso que é legal o mandato do vereador, a vereança, ela é muito legal por conta disso. Que eu entrei por conta das drogas, né? Eu era conhecido como Nelson das drogas, né? Era uma coisa até assustadora, porque eu falava, pô, parece que eu sou dono de biqueira, né? Nelson das drogas. Teve até um menino que teve um problema com a polícia porque pegaram ele com droga e o celular dele tinha a última ligação dele e ele tinha me marcado como Nelson das drogas. Parecia que eu era o cara que vendia para ele. E, e acabou resolvendo, mas na verdade ele se explicou que ele estava buscando ajuda e me ligava todo dia. E, e a questão do autismo eu me sensibilizei por conta de uma entidade chamada PAICA, né, que tem aqui em Campinas, uma entidade pequena. Daí eu comecei a perceber, eu falei, poxa vida, né? Eu tenho um filho de 3 anos. Eu falei, será que, né, meu filho tem autismo? Então você vai no pediatra, você já começa a perguntar. E hoje é muito raro, é muito comum o diagnóstico. Então, como tem mais diagnóstico, acaba identificando mais. Com certeza você deve ter um grau, eu devo ter um grau, porque não sei a sua idade, né? Nem vou perguntar, mas eu acho que 30, todo mundo hoje. Hã? 30. 31? Nossa, novinha. Aí você fica numa situação assim, de muitos casos chegando e todo mundo procurando diagnóstico, aqueles que foram identificados, procurando uma escola, procurando um espaço para poder atender, acompanhante terapêutico dentro da rede pública, tem aluno com TEA, então você precisa ter um terapeuta ocupacional, aí não tem. Então é uma demanda que chega bastante também. Hoje é a segunda, terceira demanda que mais aparece no meu gabinete. E é bem isso que você falou, Bianca. Não é fácil, não tem como você atender todo mundo. Então, assim, o poder público ele sempre vai pecar, mas é um trabalho de formiga e é um trabalho que uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu sei que a nossa participação assim vai acabar trazendo um pouco mais de melhora. Essas lives que você falou que pretende fazer, isso é muito importante, porque você tem uma rede social muito forte, você é uma pessoa que fala muito bem, então você acaba levando mais informação, atingindo mais pessoas. Isso é muito importante para ir se multiplicando, entendeu? E essa pauta agora comemorada no dia 2, né, de abril, então é uma pauta aí que me traz até um pensamento aqui para promover de repente alguma coisa nesse sentido. Nós temos algumas programações mais externas, né? Dentro de entidades, associações de autistas, mas o que eu quero é na própria rede social, de repente trazer uma live, alguma situação assim que possa replicar para mais pessoas tomarem conhecimento. Eu vou te passar o contato dessas duas pessoas que estão em contato comigo. Uma delas é pedagoga e ela orienta pedagogos a lidar com isso, porque na faculdade você não aprende a lidar com a você não aprende a lidar com o TDAH, você não aprende. Agora, todos você tem que aprender. Eu fico estressada quando alguém começa a falar alguma coisa e fica assim, tá certo, suma da minha frente. Porque, gente, a mãe de um autista, ela só porque o autista, ele é agressivo. Sim. Assim, eu já vi casos aqui, foi alguma região daqui da Bahia, que o menino estava batendo na mãe no transporte, só que o menino era autista e a mãe era Nossa. mataram o menino de pancada. Então, é isso. Nossa, nem me fala isso, né? É isso que eu falo. Ó, na dependência química acontece isso. No autismo acontece isso. Pessoas esquizofrênicas que são confundidas com um dependente químico, que apanham. Como que você faz para aparecer esse negócio? Tô legal, aí o celular tá entendendo que é para dar legal. Tô legal aqui, ele parece legal. O meu não vai. Mas, enfim, é, isso. Isso daí é inadmissível, gente. Matar uma pessoa porque achou que ela era dependente química e, na verdade, era esquizofrênica.
ou não sabia que tinha autismo e de repente vai lá e, ó, ó, tem uma mensagem legal aqui, ó. Doura do Miriam. É Miriam. Nós, Miriam, nós professoras também passamos por situações assim, que sofrer agressão de alunos autistas. Então, mas assim, uma professora que sabe que o aluno é autista, sabe que o aluno tem o autismo, que vai ter uma reação diferente. Agora, a sociedade que não sabe, que vai lá e entende como uma loucura do momento ali e fala, não, vai tomar uns tapas mesmo porque tá me enchendo o saco. A ponto de matar, tirar a vida. Né? É muito complicado. Mas, assim, os professores também precisam ser valorizados nesse aspecto, né? Precisa muito. Essa professora, ela orienta professores justamente porque ela já tem pais que não sabem lidar, tem pais que não conseguem aceitar. Eu vou te passar o contato delas duas para ver se você consegue fazer live com elas, que vai ser muito bom. Tá. Uma delas é pedagoga, suplente de deputada estadual em Ceará, Bia. Ceará. E a outra orienta professores, ela oferece mentorias, porque nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Nós precisamos atuar mesmo de forma decisiva. O poder público ele precisa de gente. E enquanto a gente não enxerga essas pessoas, as mães passam por dificuldade, porque aí eu só apoio de um auxílio financeiro, porque aquela mãe ela vai ter um custo a mais. Ela vai ter, geralmente os pais abandonam. Porque o cara fala, não, isso é normal, ele não é normal for ficar, é demais para mim, tem um profissional para isso. E a mãe tem complicadíssimo. Mas, o que mais que nós não falamos, podemos falar aqui de hoje? Eu acho que tá bom por conta do tempo. Também. E depois você me passa seu endereço, que eu vou mandar para você, tá? Fale do seu livro, então, para a gente encerrar. O livro vai entrar na Amazon agora. É um livro chamado A Voz da Direita, conteúdos para derrubar as narrativas da esquerda. A voz da direita aqui não significa que eu sou a voz da direita. Eu sou a voz de muitos da direita que hoje tem medo de falar, de abordar um tema por conta de tudo isso que nós estamos passando, né? Dessa interferência do judiciário, né? Dessa ditadura, dessa situação assim que acaba nos asfixiando, né? Trazendo medo, trazendo um pensamento de 2 a 10 vezes antes de comentar uma postagem, ou até mesmo antes de postar algo. E esse livro ele traz vários aspectos, assuntos polêmicos, que desde quando eu ganhei a eleição eu deixei muito claro, né, que quando você se torna um homem público, né, é normal que a sua vida ela se transforme numa vitrine. Então, eu deixo bem claro isso para as pessoas que eu não posso, né, ter medo. Eu tenho que debater assuntos polêmicos, sim. Então, eu falo de drogas, eu falo de aborto, eu falo de autismo, eu falo de vários assuntos que vai desconstruindo as narrativas da esquerda. Como que pode uma feminista dizer que ela defende o direito das mulheres? Isso é um exemplo. Sendo que ela é a favor do aborto. Ela não dá o direito nem da mulher nascer e quer falar que defende o direito da mulher. Que direito é esse? Então são tópicos assim que você consegue desconstruindo várias narrativas da esquerda, como também a questão das drogas, como que você é a favor da vida, né? Torcendo pela legalização de uma substância que destrói a vida. Ah, mas no país tal foi legalizado, foi descriminalizado. Esquece. Hoje, a Holanda pede socorro, virou turismo da droga. O Uruguai potencializou a guerra do tráfico, não é? O Brasil, que tem, entre aspas, a maconha legalizada, basta olhar os gastos na saúde pública. Hoje, os maiores gastos na saúde pública têm a ver com uso de drogas e vítimas das drogas. Vítima da droga não é só quem usa. Vítima da droga não é só quem perdeu o emprego. Vítima da droga é aquele senhor que acorda 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar e o outro rapaz, sob efeito de álcool, atropela, mata, passa em cima
do corpo achando que passou em cima de uma lombada, né? A Voz da Direita é o nome do livro, exatamente. E tem vários assuntos aqui, como, por exemplo, peraí, meu telefone. Voto auditável, por que tanto medo? Tem aqui os avanços silenciosos em meio ao ensurdecedor barulho da pandemia. Eu falo da pandemia, do fecha tudo, né? Sobre ser e representar a direita, a guerra contra as drogas, o preço do fica em casa chegou e é alto. Eu falo aqui sobre transparência, a grande arma na guerra contra a corrupção. Árvore que não dá frutos, ninguém joga pedras. A esquerda tentou me caçar aqui meu mandato, atribuindo um crime que eu abomino, tentaram jogar que eu era racista. É o que eu falo, é sempre a mesma narrativa. Não sou racista, sou cercado de pessoas negras, amo as pessoas negras, não tenho problema nenhum com isso. Meu melhor amigo, sou padrinho de casamento de um negro, né, que é meu melhor amigo, que é um segurança de rua. E não tenho problema com isso. Mas a esquerda, ela faz narrativas a todo momento. Mas isso só cresce o nosso ibope. E quem nos conhece, quem nos acompanha, sabe que eu não tenho problema nenhum com essas atribuições aí que a esquerda vai criando, inventando e tentando fazer da mentira a verdade. Não vão conseguir. Isso nós estamos vendo até através do próprio Jair Bolsonaro, o tanto de crime que colocam nas costas dele. Não é verdade? Jair Bolsonaro, quando subiu a rampa, não precisou contratar personagens, né, para olha aqui, tá todo mundo aqui. Sabe aquele cara que se defende de forma precoce, de forma antecipada? Então, Bolsonaro não precisou disso. Eu não preciso pegar 10 negros e colocar aqui atrás de mim, tirar uma foto para falar que eu não sou racista. Eu não preciso pegar um cachorro no colo e fazer santinho, falando, olha, eu amo os animais, viu? Ó, não preciso. Eu preciso honrar meu nome, honrar minha imagem, defender o que eu acredito e sem medo de nada. É a única forma. Aí, ó, lavagem cerebral. Ó, o Casagrande, eu tô gostando dele. Acho que é ele, EFS Casagrande. Lavagem cerebral na humanidade. Isso que a esquerda faz. Vai alienando o povo. Agora já passou aqui. É isso aí. Bianca, Tá bom, obrigada então, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado da live. Quando o Nelson divulgue seu livro lá, mande para mim. eu vou Foto, mandar. Você manda no direct seu endereço que eu vou mandar um para você. tá certo. Com Obrigado. dedicatória e tudo. Olha que maravilha, privilégio. Gente, obrigado para vocês que participaram. Nelson quer fazer suas considerações finais? Já fiz, né? Já fiz. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. A live vai ficar gravada. Vou colocar no canal do YouTube também para facilitar. Os cortes vêm aí também, para vocês ficarem atentos aos melhores momentos. Tem que cortar. Se não tiver corte, não sou eu, meu filho. Corta mesmo. Pode Tá cortar. certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Um beijo, fica com Deus.